Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do conteúdo de compressibilidade dos solos. Nessa videoaula falaremos do modelo mecânico de Terzaghi, proposto para explicar a teoria do adensamento. Como vimos na videoaula anterior, o fenômeno de adensamento é o fenômeno pelo qual os recalques decorrentes da variação volumétrica do solo acontece expulsando a água dos seus vazios, de forma a permitir que o solo feche esse vazio e reduza de volume ao longo de um tempo. Esse estudo do adensamento, como nós vimos lá também, ele é realizado para materiais solos de baixa permeabilidade e moderada ou elevada compressibilidade, ou seja, materiais que têm uma baixa permeabilidade, demoram muito tempo para a água fluir nos vazios do solo, e esses materiais são muito deformáveis, tendo em vista também que esses materiais estão sujeitos a um estado de compressão que se aproxima de uma compressão oedométrica, não tem deformações para os lados, radialmente, só tem deformações verticais. Bom, para explicar a teoria do adensamento que o Terzaghi propôs, ele ilustrou esse fenômeno através de um modelo mecânico, que é o modelo de pistão, água e mola, onde o pistão simboliza o aterro, a carga sendo colocada em cima do solo mole. Os grãos do solo mole representam a mola, o solo deformando, os vazios fechando, representa a mola, e a água ali representada, dentro do vazio, dentro desse êmbolo, a água está sendo representada como a própria água dentro do modelo. Bom, então, desculpa aqui, teve uma falha, Vamos voltar aqui. Então, esse é o modelo proposto pelo Terzaghi. Tenho aqui o meu êmbolo, minha mola e o êmbolo vazio. E aqui eu tenho uma válvula. O que essa válvula faz? Essa válvula simboliza a dificuldade, a permeabilidade do solo, querendo a água fluir, percolar pelos vazios desse material. Se eu deixo a válvula fechada, eu estou impedindo a saída da água, ou seja, estou representando um solo com uma baixíssima permeabilidade. Quando eu abro a válvula, eu deixo a água fluir pelos vazios, deixo a água sair desse êmbolo. Então aqui eu tenho o meu modelo e eu tenho o meu solo com seus vazios, Então, como eu falei para vocês, a mola representa meus grãos e a água representa aqui a água que está dentro dos vazios do solo. Certo? Bom, então esse aqui seria meu tempo zero, ou seja, não carreguei o solo, está lá o meu solo original no campo, não toquei nele ainda. Bom, aí eu vou para a segunda fase, eu vou colocar um aterro, vou colocar uma carga sobre esse solo mole. O que acontece? Quando eu coloco a carga sobre um solo mole, a primeira coisa que acontece é a carga vai toda para a água, certo? Então, o primeiro momento que eu coloco o aterro, que eu aplico uma tensão no solo, uma carga externa no solo, toda a carga vai para a água. Os grãos não sentem nada. Se os grãos não sentem essa carga, eu não tenho nenhum acréscimo de tensão efetiva no solo. E essa parte é muito importante, gente, porque tudo na geotecnia depende da variação da tensão efetiva. Aumento de resistência depende do aumento da tensão efetiva entre os grãos. Deformação depende da variação de tensão efetiva. Então, tudo na geotecnia está ligado à tensão efetiva, certo? Então, vamos imaginar isso. Essa mola está representando justamente a tensão de contato entre os grãos, a estrutura do solo. O solo só é solo porque ele tem tensão efetiva. Se não tiver tensão efetiva, ele vira um fluido. Bom, coloquei a carga.
Então imaginem vocês, lá na praia, na areia, né? Areia é um material bastante permeável. Quando vocês empurram a areia da praia, a água não verte para cima rapidamente? A gente fica batendo assim na areia da praia, aplicando carga, e rapidamente a água verte para cima. Por quê? Porque eu coloco uma carga, essa carga vai para a água, essa água vai aumentar a pressão, que é a poropressão lá dentro do solo, e vai procurar a atmosfera que tem uma pressão maior e vai verter para cima, vai fluir para cima da areia. Agora sim, isso só acontece por quê? Porque a areia é muito permeável. A argila é muito pouco permeável, né? A permeabilidade das argilas é muito pequena. Então, quando eu coloco a carga no solo, a carga vai toda para a água, essa pressão da água aumenta, a poropressão aumenta, mas ela não consegue fluir, porque é muito difícil sair da argila. Ela demora para sair, tá? Que é o meu próximo modelinho aqui, ó. Se eu abro a válvula, se eu permito a liberação, o que acontece? A água sai e aí o êmbolo começa a deformar a mola. Por quê? Porque à medida que a água está saindo, essa pressão que está na água vai ser transmitida para a mola. E lá no campo, o que está acontecendo? À medida que a água consegue fluir dentro da argila, mesmo que vagarosamente, né? À medida que a água vai fluindo e saindo, encontrando a atmosfera, os grãos começam a sentir essa carga aplicada, essa carga externa aplicada, essa carga laranja aplicada. E vai sair a água, vai dissipar essa pressão e vai entregar para a mola até que toda a água saia do êmbolo. Certo? E lá no campo é a mesma coisa. O solo vai deformar até que toda aquela pressão seja dissipada dentro dos vazios. Então, de novo, né? Primeira situação, eu tenho meu êmbolo cheio de água, aplico uma carga, a carga vai toda para a água. À medida que a água consegue fluir, essa água dissipa a pressão, né? Vai saindo ali na válvula, e essa pressão que estava na água começa a ir para os grãos, até que os grãos ficam com toda essa carga aplicada e a água não fica com nada dessa carga aplicada. Tá? Então esse é o nosso modelinho. Então o que acontece aqui? Né? Avaliando em termos de tensão efetiva, tensão total e poropressão. Bom, num primeiro estágio, quando eu não tenho nenhuma carga aplicada, o que eu tenho? Eu tenho a tensão total e a tensão efetiva, que é a tensão nos grãos. E nós já sabemos que tensão efetiva mais a poropressão, tensão efetiva mais a poropressão é a tensão total. Quando eu coloco a carga, no que eu chamo aqui de estágio 2, ó, quando eu aplico uma carga externa, o que acontece? Toda a carga vai para a poropressão. Todo o meu delta sigma está indo para o meu delta U. Ou seja, toda a carga está na água. Então, a minha tensão total aumenta, porque a tensão total é efetiva mais poropressão. Então, eu aumento a minha poropressão quando eu carrego o solo, aumento a minha tensão total, mas a minha tensão efetiva permanece a mesma. Por quê? Porque a carga externa está toda na água. Os grãos não sentiram essa carga ainda. Mas à medida que a água consegue ir percolando e saindo do vazio, quando a água sai do vazio, o vazio consegue se fechar e o solo consegue deformar. E quando ele se deforma, ele vai mudar os contatos entre os grãos, vai aumentar o contato entre os grãos, vai aumentar a tensão efetiva, ele vai sentir aquela carga externa, certo? Então, o que está acontecendo aqui no nosso gráfico? Ó? A tensão efetiva, à medida que a válvula está aberta, à medida que a água está dissipando as pressões, as tensões vão indo para efetiva e vão saindo da poropressão. Então, nesse momento, eu vou ter
Na poropressão, a poropressão hidrostática mais a variação de poropressão que eu estou tendo ao longo da dissipação. E eu estou tendo o que está saindo aqui dessa variação de poropressão, está indo para minhas tensões efetivas. Isso vai acontecendo até que ponto? Até que aquele excesso de poropressão que estava nos poros em função da carga externa, ele se dissipa por completo. Ele consegue percolar e se dissipar por completo. Então a água volta a ter a sua pressão hidrostática, que é a pressão só em função da gravidade, que é o que eu estou falando aqui. Ó. Num tempo muito longo, quando a água consegue dissipar suas pressões, eu tenho que a minha poropressão volta a ser a hidrostática, e aquele acréscimo de tensão que eu tinha colocado lá no início, que tinha todo para a água, agora está todo na tensão efetiva. Os grãos sentiram toda essa carga. Então percebam que nesse processo de deformação, ele, além de demorar para deformar com o tempo, ele, durante o processo de adensamento, em algum determinado momento a carga aplicada está na água ou nos grãos. Então, basicamente assim, ó, quando eu coloco a carga, ΔΣ, carga externa, toda a carga está na água. Vai adensar e durante o adensamento essa carga pode estar na poropressão ou na tensão efetiva, mas a total não muda durante o adensamento. A total é sempre igual. E lá no final o que vai acontecer? Eles vão ficar trocando. A efetiva e a poropressão estão trocando. No final vai inverter. A poropressão volta ao seu valor hidrostático e a tensão efetiva agora está com toda a carga externa. Isso é adensamento. É vocês descobrirem onde está essa carga externa durante o processo. É vocês descobrirem quanto tempo demora para essa carga sair da água e ir para os grãos. E é isso que nós vamos aprender aqui nesse conteúdo. Tá? Então lá no campo, pessoal, aqui tem mais uma imagem, né? Quando vocês calculavam lá no segundo bimestre, né? No conteúdo de acréscimos de tensões, né? O que vocês faziam? Usavam os ábacos de diferentes formas para saber qual era o acréscimo de tensão que estava no solo. E vocês achavam apenas um acréscimo de tensão total. Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão carregar o solo e vocês vão ter que descobrir não só quanto de carga chega em um determinado ponto a uma determinada profundidade, mas quanto tem ali em função do tempo. Ou seja, eu coloquei 100 kPa no topo do aterro. Ok, mas tu queres saber, no momento que tu colocou, está tudo na água. Daqui, quando o processo de adensamento chegar ao final, vai estar tudo na tensão efetiva. Mas dependendo se tu quer daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, essa carga pode estar nos grãos, na efetiva, ou na poropressão. Tá? Então é isso, nós vamos aprender nas próximas videoaulas. Nessa videoaula eu só queria explicar esse modelo mecânico do Terzagh, para vocês entenderem esse jogo das cadeiras, da poropressão e da tensão efetiva durante o processo de adensamento. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e bons estudos.